Em pouco tempo, o desencarnado, agora com outra disposição, comunicou que iria embora junto com a mãe e se afastou. As médiuns voltaram ao normal, e os demais participantes estavam emocionados. Mais 3 comunicações aconteceram nessa noite, 2 de entidades necessitadas. A última foi de Ator, pai de Zélio, o desencarnado chefe de bando, que veio agradecer pelo socorro prestado ao seu tão querido e desventurado filho. Após a prece final, a luz foi acesa, e todos respiraram satisfeitos pelas bênçãos da noite. Valéria, em lágrimas, agradeceu a todos pela ajuda prestada ao irmão desencarnado que tanto mal estava fazendo a ela e a sua escola. A médium, que recebera o espírito Zélio, comentou no final que a entidade tinha raiva de Valéria porque o prejudicara muito àquela época, casando-se com ele por interesse. Não o suportando, fugiu com outro homem, que o matara a seu pedido, levando o que lhe pertencia. Ele jamais perdoou os 2, que vieram a renascer como Valéria e Maurício. Será por isso que hoje me dedico a uma escola, procurando educar crianças. Indagou Valéria, ainda assustada com a informação do passado. Provavelmente, Valéria. Você deve ter se envolvido com crianças e não sabemos o que lhes fez. Talvez tráfico de menores. Quanto a Maurício, que já havia matado outras pessoas com requintes de maldade, retornou agora como médico, para trabalhar na cura de corpos e, especialmente, melhorar sua aparência, disse a médium. Interessante, murmurou Maurício. Realmente, tenho uma preocupação grande em ajudar as pessoas, especialmente aquelas cuja aparência é muito feia, seja por nascimento seja por algum acidente. Acho que estou no ramo certo. Como fosse tarde, eles se despediram, satisfeitos pela proveitosa reunião que haviam tido e agradecidos a Deus, que lhes proporcionara a oportunidade de fazer o bem. Capítulo 18. Ato de vandalismo. Nós, do grupo de jovens de Céu Azul, sempre que recebemos orações ou pedidos de ajuda atendemos com o maior empenho e carinho. Certa ocasião, estávamos juntos conversando na varanda de nossa casa, quando notamos a chegada de orações vindas da crosta planetária e, para minha surpresa, direcionadas a mim, Paulo Hertz. Imediatamente, nosso grupo foi até o local de onde provinham as preces. Ao chegar, fiquei surpreso. Valéria! Exclamei com perplexidade. Quando encarnado, minha família mantinha, há décadas, relações de amizade com a família de Valéria, uma boa amiga. Todavia, com as dificuldades que eu enfrentara no retorno à verdadeira vida, esquecera-me por completo dessa amiga de tantos anos, em razão de outras prioridades. Bem, minha surpresa tinha razão de ser. A família dela, como a minha, era muito ligada à Igreja Católica, o que justifica meu espanto. Como ela se dirigisse diretamente a mim, Paulo, seu amigo de outrora, senti-me no dever de socorrê-la. Na prece, Valéria não discorria sobre o problema que a levara a buscar-me em pensamento, solicitando ajuda. Senti-me envergonhado e em falta com ela, pois reconheci que eu esquecera por completo dela e da sua família. Além disso, as minhas condições, ainda incipientes, não me permitiriam tomar atitudes por mim mesmo, o que me fez repassar o pedido ao nosso orientador Mateus, à época, que nos convidou a visitá-la para verificarem o louco que estava acontecendo. Tenho certeza de que Mateus, com suas condições de elevação, já estava informado do caso, porém nós, seus pupilos, precisávamos verificar pessoalmente o quadro das dificuldades que estariam afligindo minha cara amiga Valéria. Como todas as atividades que desenvolvemos têm finalidade educativa, nosso grupo deslocou-se até a crosta, para verificar a situação da emitente do pedido. Chegamos ao apartamento de Valéria bem cedo. Ela estava acordando e esperamos que ela se arrumasse e fizesse o desejum, para acompanhá-la ao Instituto de Educação Bem Viver. Revi a amiga que conhecera desde criança e uma parte da mocidade, em outra situação. Agora era uma jovem mais madura,
adulta, e com a responsabilidade de gerir um colégio. A aparência era ótima. Ela continuava bonita como sempre fora, mas agora com o encanto da sua personalidade já desenvolvida pela maturidade. Mostrava segurança, firmeza nos olhos, conquanto a preocupação, evidente em seus pensamentos com relação ao colégio. Não obstante a apreensão, também notava nela a confiança que depositava no socorro dos amigos espirituais. Antes de tomar café, ela fez uma ligeira oração, que acompanhamos enviando-lhe nossas vibrações por meio das energias com que Mateus a envolveu. Percebemos que ela sentira a nossa presença, embora não nos vendo, e suas condições físicas, mentais e espirituais melhoraram bastante, acusando pensamentos de alegria, paz interior e confiança em Deus. Ergueu-se, pegou a bolsa, as chaves e murmurou para si mesma: Vamos lá. Hoje é um novo dia que o Senhor me concede para trabalhar e servir fazendo o melhor. Obrigada, Senhor. Descemos com Valéria até a garagem e nos acomodamos em seu carro. Quase chegando ao colégio, ela notou uma chamada no celular. Vinha da escola, mas, como estava no trânsito, não atendeu, pois estávamos chegando. Ao entrar no estacionamento, Valéria notou algo estranho. Havia 2 carros estacionados, e um deles era da polícia. Ela desceu rapidamente do veículo e correu para dentro do prédio, preocupada com o que estaria acontecendo. De repente, chegando ao pátio, parou perplexa diante do que viu. O muro e as paredes do prédio estavam pichadas, viam-se palavrões, ameaças e muita sujeira. Olhando para a esquerda, ela viu que os vândalos tinham entrado na lanchonete e destruído tudo, jogado comida no chão, papéis, quebrado recipientes de vidro, espalhado ketchup e mostarda no piso e nas paredes e também destruído cadeiras, mesas, armários, enfim, feito um caos. Valéria levou as mãos à cabeça, e as lágrimas lhe rolaram pelo rosto. Uma das auxiliares da limpeza, ao vê-la chegar, aproximou-se, assustada. Dona Valéria, quando cheguei e vi tudo assim, tentei ligar para a senhora, mas não consegui. Então, corri para a calçada para procurar ajuda e pus-me a gritar de medo, achando que eles pudessem ainda estar aqui dentro. Uma viatura da polícia, que passava pela frente, me acudiu. Os policiais querem falar com a senhora. Nesse momento, um dos policiais apresentou-se. Sou o sargento Gilberto. A senhora é a diretora da escola? Sim, Valéria. Mas que absurdo, sargento. Por que fizeram tudo isso? Bem, pela nossa experiência, professora Valéria, isso pode ter sido provocado por alunos, mas provavelmente por ex-alunos, sugeriu o policial. A senhora tem ideia de quem possa ter causado esses atos de vandalismo? Valéria meneou a cabeça, perplexa. Não. Nunca um aluno nosso faria isso com a escola. Eles gostam daqui. Talvez um ex-aluno. Sugeriu. Pode ser, mas também não me atreveria a pensar em alguém que nos quisesse tão mal assim para causar tal destruição. Dona Valéria, a polícia lida com todo tipo de pessoas. Há muitas possibilidades. Uma delas é que isso tem a mão de dependentes de drogas. Sob a ação delas, eles fazem qualquer coisa, muitas vezes até matam, e depois se horrorizam diante do que fizeram, após passado o efeito da substância alucinógena, considerou ainda o policial. Quem sabe? No momento não consigo pensar em nada. O que os senhores vão fazer? A primeira atitude é analisar tudo e ver se encontramos algo que possa identificar algum dos vândalos, porque um só não teria feito esse estrago. O colégio tem câmeras de segurança. Câmeras? Não, não tem. Nunca achamos necessário. Mas, então, fiquem à vontade. Vou para minha sala. Preciso relaxar um pouco, colocar as ideias no lugar e tentar digerir o acontecido. Se houver alguma novidade, me comuniquem, por favor. Sem dúvida. Orientamos a todos,
Especialmente ao pessoal da limpeza, que não mexam em nada até vasculharmos todo o local. Valéria concordou com a cabeça e afastou-se. Abriu a porta e entrou com o coração apertado, mas não queria demonstrar fraqueza diante do pessoal e dos alunos que começavam a chegar, assim como dos professores. Pediu para Denise reunir as professores na sala deles. À medida que chegavam, eles mostravam estupor diante do ato de vandalismo contra a escola. Conversavam sobre o assunto, fazendo a maior algazarra, quando Valéria entrou. Bom dia a todos. O silêncio se fez, e os assustados professores aguardaram o que diria a diretora. Como estão sabendo, fomos vítimas de um ato de vandalismo. Quero pedir-lhes que acalmem seus alunos, mostrando serenidade, para que eles se sintam protegidos e tranquilos. Digam-lhes, apenas, que isso foi algo causado por gente que não tem o que fazer. Pronto. Mudem de assunto, promovam uma aula mais amena, mais alegre. Quero evitar que os alunos se influenciem com o peso do que aconteceu. Tudo bem? Todos concordaram em uníssono. Realmente era o melhor a fazer. Quiseram saber se a polícia tinha alguma ideia de quem poderia ter causado o estrago. Não. Os policiais estão como nós. Não sabem de nada, mas sugerem que podem ter sido alunos, ex-alunos ou viciados sob o efeito da droga. Bem, vamos aguardar. Outra coisa. Eu queria pedir a vocês que não comentem com ninguém fora daqui, para evitar maiores danos ao colégio. Se alguém perguntar, respondam, mas sem dar muita atenção ao fato. Certo? Tudo bem? Então vamos trabalhar. Valéria acomodou-se em sua mesa procurando dar sequência às suas obrigações, evitando assim manter o pensamento ligado na destruição que ocorrera. Algum tempo depois os policiais terminaram o serviço, e Denise levou-os até a sala da direção. Ao vê-los, Valéria tirou os óculos, indagando. E então? Alguma novidade? Sim, senhora. Entre os destroços, encontramos um papelzinho que alguém perdeu e que tinha um nome. Procuramos pela pessoa e a encontramos. E um rapaz ligado a um grupinho de viciados. Aí ficou mais fácil. Conhecemos esses rapazes, e será fácil falar com eles e as respectivas famílias. São pessoas de classe média e conhecemos até alguns pais. Então, agora vamos atrás deles. Depois voltaremos a procurá-la para repassar a sequência das informações. Valéria agradeceu aos policiais e respirou aliviada. Esses vândalos não são nossos alunos, Denise. Graças a Deus. Concordo. Como o sargento Gilberto disse que os garotos são de classe média, vamos até poder exigir reparação das famílias. Sem dúvida. Pensei nisso também, porque, com o estrago feito, a despesa não será pequena. Mas, vamos trabalhar. Felizmente os policiais foram rápidos na averiguação. Denise e Valéria mergulharam no serviço que tinham de terminar. Estavam saindo para o almoço quando o sargento Gilberto telefonou e comunicou Denise que os rapazes compareceriam à delegacia, e especificou o endereço, às 15 horas daquele dia e pediam o comparecimento da responsável pelo colégio. Denise agradeceu e confirmou presença. Valéria ouviu as notícias e depois sorriu. Denise, você reparou que o sargento Gilberto olha para você de maneira diferente? E quando precisa passar alguma informação, dá preferência a você? Valéria, está se sentindo preterida como diretora? Denise indagou, rindo. Não, querida. Mas creio que o tal sargento está interessado em você. Denise corou diante desse comentário e depois deu uma risadinha completando. Não é só ele. Eu também fiquei interessada nele. Viu como é simpático e charmoso? Ah! Com certeza. Desejo-lhe boa sorte, Denise. Agora vamos almoçar, pois a tarde será curta em virtude desse novo compromisso. Despediram-se, e cada uma tomou um rumo diferente.
Valéria combinara de almoçar com Maurício no restaurante italiano de que eles gostavam. Ao chegar, Valéria viu-o numa mesa junto com Celeste. Ela aproximou-se, cumprimentando a amiga e depois o namorado, com um beijo carinhoso. Como está o colégio hoje, minha querida? Ele indagou. Valéria sentou-se ao lado dele, acomodou a bolsa e respondeu. Vocês nem imaginam. Fomos vítimas de vandalismo esta noite. O instituto está um horror, e contou aos seus ouvintes assustados e que ouviam com interesse como ficou a escola e sobre a rápida ação dos policiais. Ainda bem que eles são estranhos, Valéria. Já pensou se fossem alunos? Você ficaria arrasada, imagino. Exclamou Celeste. Exatamente, amiga. Fiquei muito aliviada ao saber que eram rapazes dependentes de drogas. Pelo menos, eles não fizeram por maldade, mas por estarem sob o efeito dos alucinógenos. Maurício, que ouviu tudo atentamente, calado, considerou depois. Querida, mas nesse fato temos que considerar que houve ação de adversários desencanados. Pode ter certeza. Você acha mesmo, Maurício? Tenho a mais absoluta certeza. Do meu consultório, que é o que mais prezo, se não foi sob a ação dos desencanados que esse grupo agiu. Os três se calaram, pensativos. Como os pedidos estavam chegando, eles não pensaram mais no assunto, para não deixar esfriar o almoço. Comeram rapidamente, pois Valéria teria de voltar ao colégio e apanhar Denise, para irem juntas à delegacia. Após o almoço, eles se despediram, prometendo se encontrar na casa espírita logo mais à noite, quando ela teria novidades. Valéria retornou ao colégio, onde Denise já esperava. Resolveram algumas pendências necessárias e, em seguida, foram à delegacia de polícia onde os rapazes seriam ouvidos. Chegaram mais cedo e ficaram aguardando. Logo entram três rapazes, de caras lavadas, banhos tomados, bem vestidos e calçados. Quem os visse não imaginaria que pudessem ser capazes de tamanho estrago ao patrimônio alheio. O advogado deles veio junto, com uma pasta enorme na mão. Foi direto ao balcão, querendo saber se o delegado já estava presente, pois ele não poderia aguardar muito tempo, visto ser bastante ocupado e ter outros casos a atender. O atendente respondeu sério. Doutor, não se preocupe. O doutor delegado está chegando e vai atendê-los o mais rápido possível. Ah! Estão chegando os policiais responsáveis por este caso. Ainda bem. Não estou disposto a esperar, respondeu o advogado, com arrogância. Valéria e Denise trocaram um olhar de entendimento. O advogado aproximou-se de novo do atendente e, em voz baixa, mas não o suficiente para que elas não ouvissem, indagou. Quem são essas aí? São as vítimas deste caso, doutor. Ah, exclamou ele e aproximou-se delas. Boa tarde. Como vão? Disse estendendo a mão para cumprimentá-las. As jovens é que trabalham no Instituto de Educação Bem Viver. Sim, elas concordaram. Com sorriso meloso, o advogado pediu licença e sentou-se ao lado delas. Depois, começou a conversar. Talvez não saibam como tudo aconteceu, mas posso explicar-lhes. Meus clientes não quiseram provocar dano algum ao colégio. O que aconteceu foi maldade de outro grupo, que queria destruir o Instituto de Educação Bem Viver, que possui uma excelente reputação na cidade, fato que os incomodava. Vejam que absurdo. A culpa recaiu nas costas dos meus clientes, que nada têm contra o nobre colégio que dirigem. Valéria e Denise trocaram um olhar de entendimento e sorriram. A proprietária tomou a palavra. Lamento informá-lo, doutor, porém seus clientes estão envolvidos até o último fio de cabelo pelo ato de vandalismo que fizeram ao meu colégio. Vamos aguardar. Nesse momento entrou o delegado, um senhor de calças jeans e camisa de mangas longas. Olhou para as senhoras que ali aguardavam, depois falou em voz baixa com o atendente e entrou na sua sala,
sem olhar para o advogado. Os policiais que haviam trabalhado na averiguação do caso já estavam na delegacia e também entraram. O delegado mandou que entrassem as senhoras, os rapazes e o advogado, que os conduziu orientando-os para que falassem apenas o que fosse perguntado e sem muitas palavras. Ele se encarregaria do resto. Quem estivesse do lado de fora da sala do delegado, que era de vidro, embora tivesse persianas, poderia vê-lo questionando os rapazes sobre o acontecido. Eles responderam que não sabiam de nada, que ficaram surpresos por terem sido convocados para ir à delegacia. Ah! Não sabiam de nada. Interessante. Respondeu o delegado, prosseguindo. Lamento informá-los de que deixaram muitos vestígios da passagem de vocês pelo Instituto de Educação Bem Viver. Protesto, doutor delegado. Meus clientes nem sabem onde fica esse tal colégio, Instituto de Educação Bem Viver. Posso provar que eles estavam em uma festa, bem longe desse colégio, e que só voltaram para casa à meia-noite. Seus pais estão à sua disposição. Os pais deles? Muito bem. Vou chamar os policiais que atenderam o caso, Sargento Gilberto e Policial Manuel. Fez um sinal ao rapaz que transcrevia tudo o que era dito, e este chamou os policiais, que entraram em seguida. Muito bem. Sargento Gilberto, conte-nos como encontrou o Instituto de Educação Bem Viver. Como foram até lá? O sargento Gilberto informou que eles estavam passando pela rua e viram alguém chorando, com os braços para o alto, pedindo ajuda. Pararam para saber o que estava acontecendo, e a senhora, funcionária do colégio, contou que a escola fora toda depredada por vândalos, e tinha medo de entrar, por não saber se os responsáveis já teriam deixado o local ou não. Entraram e viram o estrago que fora feito. Logo chegaram a diretora Valéria e Denise, sua auxiliar. As paredes estavam pichadas de preto, tudo quebrado e jogado no chão. Disse ele, explicando direitinho tudo como acontecera. Mas, sargento, por que julgam que foi obra desses jovens que estão aqui? Pode não ter sido, questionou o advogado. Porque fizemos a análise dos dedos e das digitais encontradas, batem com as digitais de membros deste grupo presente. O advogado avermelhou, erguendo-se e tentando mudar a situação, sem conseguir. Ainda prosseguiram mais um pouco, até que ficou resolvido o caso, responsabilizando-se os pais dos responsáveis e fazendo-os ir à delegacia para colocar um ponto final na ação que, não fora o esforço dos policiais, estaria sujeita a um processo. Além disso, ficariam os jovens obrigados a ajudar no Instituto de Educação Bem Viver, por um período de 6 meses, como medida socioeducativa. Desse modo, tudo ficou bem resolvido, para alívio de Valéria, que agradeceu ao delegado e ao sargento Gilberto. Capítulo 19. Decisões acertadas. Assim, Valéria e Denise saíram da delegacia de polícia satisfeitas com o resultado da ação. Na manhã seguinte, os 3 jovens deveriam se apresentar no Instituto de Educação Bem Viver para tomar ciência das atividades que deveriam realizar, como penalidade pelo ato de vandalismo cometido. Maurício, antes de retornar ao consultório, pediu a Valéria que o avisasse quando os rapazes chegassem para trabalhar, o que ela prometeu fazer. Assim, no dia seguinte, eles compareceram cedinho no colégio, tímidos, envergonhados e sem saber o que seria exigido deles. Denise, assim que os viu chegar, encaminhou-os à sala da direção onde Valéria já se encontrava. Abrindo a porta, Denise comunicou diretora. Valéria, os rapazes estão aqui. Um novo dia para amar o timo. Entrem, por favor. Denise, por gentileza, pegue mais 2 cadeiras. Após cumprir o pedido de Valéria, Denise acomodou-se também. A diretora fitou os 3 rapazes como se os examinasse intimamente para descobrir o que estavam pensando. Depois começou a falar. Sinto-me satisfeita em vê-los aqui no colégio. Quero saber o nome de cada um por completo, idade,
onde moram e em qual escola estudam. Vamos começar por você, disse, apontando o jovem sentado à sua esquerda. O rapaz, que era alto e um tanto obeso, mas com feições ainda infantis, tirou o boné da cabeça, fazendo surgir tufos dourados de cabelos encaracolados, que lhe davam ar mais infantil ainda. Agitou-se na cadeira, meio envergonhado, e começou a falar. Sou Davi Ricardo Oliveira, tenho 15 anos, moro no Jardim América e estudo num colégio estadual. Em seguida, o segundo rapaz, magro e alto, de cabelos claros e voz de adolescente, começou a falar. Sou José Antônio de Lima, tenho 14 anos, moro no Tatuapé e também estudo em escola pública. O terceiro jovem, mais velho que os outros dois, com a pele morena de sol, expressão atrevida e fronte erguida, disse. Sou Paulo da Silva, tenho 18 anos, moro em uma favela e não estou estudando mais. Saí da escola. Não aguentava as cobranças e exigências. Isso aí. Valéria, que ouvia tudo calada, balançou a cabeça. Muito bem. Vocês devem estar se perguntando por que fiz questão de que cada um falasse por sua vez, se na delegacia de polícia já ouvira vocês darem seus dados. É que desejava ouvi-los fora daquele ambiente pesado, que influencia negativamente. E quanto à destruição contra o colégio naquela madrugada? Por que fizeram aquilo? Eu gostaria que fossem francos, não se acanhem. Quero saber a verdade, exigiu, esperando que um deles falasse. Dona Valéria, começou Paulo, erguendo a mão, na verdade, não fizemos de propósito para destruir o seu colégio. Poderia ser qualquer outro. Estávamos com raiva do sistema, da vida que nos empurrava para baixo, negando-nos uma posição melhor, mais vantajosa. Nós três somos de classe social baixa e nos unimos por essa razão, para fazer a sociedade pagar o que nos deve. Como Paulo houvesse feito uma interrupção, Valéria aproveitou para indagar fitando os três. Vocês nos consideram responsáveis pela situação em que estão? Eles trocaram um olhar entre si, e quem falou foi Davi. Meus motivos são diferentes dos de Paulo. Tenho dificuldades na família. Meu pai foi embora há muitos anos e eu vi até alguém dizer que ele teria morrido. Minha mãe arranjou outro cara, do qual não gosto e não aceito e que, apesar do meu tamanho, ainda bate em mim, porque é maior que eu. Por isso, sinto-me revoltado com tudo. Queria ter uma vida diferente daquela que tenho, mas é impossível. Então, cheio de raiva, desejo descontar nas outras pessoas o que sinto. Ou pelo menos na comida. Deu para entender? A diretora balançou a cabeça mostrando que tinha entendido. Depois indagou. E você, José Antônio? O que o levou a sair pelas ruas destruindo tudo? Perguntou ao que tinha a aparência mais tímida dos três. Geralmente, sinto raiva de quem estuda em colégio para riquinhos. São muito metidos, andam de nariz empinado e fazem pouco caso da gente. Quando nos encontram na rua, olham com desprezo para nossas roupas e dão risadinhas de deboche por causa da nossa aparência. É isso que penso. Ninguém gosta de ser tratado dessa maneira. Afinal, também somos gente. Por isso gostamos de nos vestir bem, para mostrar que não somos diferentes de ninguém. Entendi. Vocês três têm motivações diferentes para o que fazem. Bem, vou mostrar-lhes o colégio e ver onde poderão trabalhar. Antes de sair, Valéria agradeceu a Denise, acrescentando que sabia que ela teria muitas tarefas a executar e que poderia retornar ao seu trabalho. Depois voltariam a conversar. Valéria levou-os para que vissem as salas de aula, a biblioteca, o pátio, que eles já conheciam, a lanchonete, agora toda destruída. Ao perceber o estrago que haviam feito, abaixaram as cabeças, constrangidos. Sem demonstrar ter notado o mal-estar deles, Valéria indagou. Onde gostariam de trabalhar? Ah! Eu gostaria de trabalhar na lanchonete. Eu me amarro nesse negócio de sanduíches e sucos, de servir mesas.
Sempre quis ser garçom, disse Davi, o mais rechonchudo. Paulo escolheu a biblioteca, alegando que gostava muito de livros, e José Antônio, o jardim, pois adorava plantas. Valéria concordou com a escolha de cada um, deixando-os satisfeitos. Pela primeira vez, viu um sorriso no rosto deles. Nesse instante, para a surpresa de Valéria, Maurício chegou e pôs-se a conversar com os rapazes. Ao mesmo tempo, uma funcionária veio avisá-la de que a chamavam na tesouraria, e ela pediu licença, deixando-os junto com Maurício, que se acomodou com eles em bancos no pátio. O médico não tocou na razão de eles estarem ali no colégio, como se não soubesse, e falou de outros assuntos, encaminhando a conversa para saber como cada um pensava, de forma bem descontraída. Direcionou o assunto falando de como ele mesmo se sentia quando mais jovem, as dificuldades que enfrentara e, em dado momento, comentou. Às vezes tenho pensamentos tão estranhos, afirmou ele, que sinto até não serem meus. Já aconteceu isso com vocês também? Os três concordaram, balançando a cabeça. E José Antônio, o mais novo dos três, afirmou. Sabe que, de madrugada, quando passamos por este colégio, veio um pensamento de que deveríamos destruir tudo aqui. Mas estranhei, pois nunca tinha passado nesta rua, não conhecia o colégio, ninguém daqui, por que tal desejo de destruição? Maurício concordou com ele, afirmando que também já tivera pensamentos bem estranhos. Davi e Paulo concordaram ter sentido a mesma coisa que José Antônio, o que fez Maurício considerar interessante. Como vocês três tiveram desejos iguais? Não é incrível? Acho esse fato preocupante. Preocupante por quê? Indagou Paulo, intrigado. Maurício olhou cada um deles e respondeu. Não sei se vocês sabem que podemos ser comandados por outras mentes. Como assim? Explique-se melhor. Paulo voltou a indagar, inclinando-se para a frente e mostrando interesse. Talvez não seja bom para vocês falarmos sobre isso. Esqueçam, respondeu Maurício com um gesto de mão e virando para outro lado, como se quisesse evitar o assunto, com isso atiçando ainda mais a curiosidade dos rapazes. Despertado o interesse do trio, eles insistiram para que Maurício esclarecesse o que queria dizer com ser comandados por outras mentes. Bem, já que insistem, vou dizer. Não sei se vocês acreditam em vida após a morte. Mas a realidade é que ninguém morre. Assim, quando alguém morre aqui no plano terreno, continua vivendo em outra realidade, porque só o corpo é perecível, o espírito é imortal. Ele continua vivendo e aprendendo sempre amando as mesmas pessoas ou odiando seus desafetos. E daí? Indagou Paulo, aonde quer chegar? Que conversa sinistra. Pode ser sinistra, mas é verdadeira. Como o que comanda nosso corpo material é o espírito, ele continua sendo o mesmo e pensando da mesma maneira. Se ele não gosta de alguém, vai ter mais facilidade para prejudicá-lo. Mas se ele gosta das pessoas, vai ajudá-las, ampará-las. Já ouviram falar em anjo da guarda? Pois é. Todos nós temos um anjo da guarda que nos ampara e dirige para o bem. E um espírito de grande elevação que o Senhor colocou ao nosso lado para nos ajudar e proteger na existência. Ele vê tudo o que fazemos, fica triste com nossos erros e tenta nos conduzir para o caminho do bem. Os três rapazes ficaram calados por alguns segundos. Depois, Davi perguntou. Mas o que tem isso a ver com nossa vontade de quebrar o colégio? Este é o X da questão. Lembram que vocês três disseram ter tido a mesma ideia de quebrar o colégio? Pois isso significa que os três ouviram a mesma ordem, dada por alguém que não gosta do colégio ou das pessoas que aqui trabalham. Um espírito. Uma alma do outro mundo? Indagou Paulo, assustado. Exatamente. Ou, então, como seria possível que os três tivessem a mesma intenção? Qual a sua religião? Quis saber José Antônio. Sou espírita,
respondeu Maurício. Ah! Logo vi, comentou Paulo com ar irônico. Sim, sou espírita. Nossa religião ensina tudo o que Jesus pregou, mas também mostra-nos as realidades do mundo espiritual, que é nossa verdadeira vida. Assim, o amor continua existindo. Quando perdemos um familiar querido ou um amigo do coração, temos a certeza de que eles continuam a nos amar e a nos proteger mesmo estando do outro lado da vida. Os rapazes abaixaram a cabeça, pensativos, lembrando de seus entes queridos que já não estavam mais na terra, que havia morrido. E Maurício, julgando ter colocado coisas novas na cabecinha deles, despediu-se. Rapazes, a conversa está boa, mas preciso voltar ao meu consultório. O que você faz? Quis saber Davi. Sou médico. Médico de quê? Indagou Paulo. Atuo na área de cirurgia plástica, respondeu Maurício. Então deve ganhar dinheiro fácil atendendo as dondocas endinheiradas que querem mudar de cara, exclamou Paulo. Maurício sorriu concordando. É verdade. Atendo muitas mulheres vaidosas, sim. Mas são elas que me permitem atender aqueles que realmente necessitam de correções no corpo em virtude de problemas genéticos, de acidentes graves, e que não têm com que pagar uma cirurgia restauradora. Os rapazes olhavam para o médico agora com nova expressão. Maurício despediu-se de olho no relógio de pulso. E por falar nisso, tenho paciente daqui a pouco. Até outra hora, pessoal. Gostei de conhecê-los. Quando quiserem falar comigo, é só aparecer em meu consultório ou me avisarem, que virei até aqui. Valéria sabe onde me encontrar. Até outra hora. Os três estavam de boca aberta. Aquele rapaz tão falante e simpático era médico. Deveria ser muito ocupado, mas ficou ali a conversar com eles, como se fossem amigos de longo tempo. Legal. Nesse momento, Denise passava pelo pátio e, vendo-os sozinhos, convidou-os para verem seus locais de trabalho, pois a diretora estava ocupada. Pela proximidade, começou por Davi, que escolhera trabalhar na lanchonete. Levou-o até lá e apresentou a Dora, que todos chamavam de Dorinha, a responsável pela lanchonete. Ele logo gostou dela. Dorinha era simpática, risonha e rechonchuda como ele, e o levou a conhecer o local. Como estivesse em boas mãos, Denise deixou-o todo animado, enquanto Dorinha ensinava a lidar com a máquina de fazer suco de laranja. Para começar, deu-lhe um avental, um boné e colocou na pia, pedindo-lhe que lavasse o que estava sujo. Contente, Davi pôs-se a trabalhar. Isso era coisa que sabia fazer, às vezes ajudava a sua mãe em casa. Com Davi envolvido no serviço, Denise levou Paulo para a biblioteca, deixando-o maravilhado com a quantidade de livros que havia ali. Esse lugar é o paraíso, ele comentou quando se encaminharam para a funcionária que tomava conta do local. Denise apresentou a bibliotecária Carmen, que o recebeu com alegria. Que bom! Estou mesmo precisando de alguém que me ajude, Paulo. Espero que goste de livros. Sou vidrado em livros. O perigo está em me distrair lendo e não fazer mais nada, ele comentou com uma risadinha. Se estiver tudo em ordem, não tem problema algum. Você não está impedido de ler, o que não pode é deixar o serviço por fazer. Pode confiar em mim, Dona Carmen. Não vai se arrepender por me aceitar aqui neste paraíso dos livros. Obrigado. Denise deixou a cargo de Carmen e levou José Antônio para o jardim. Caminhando com ele em meio aos canteiros, mostrava-lhe o trabalho do seu Benedito, que todos chamavam de seu Benê. Logo o encontraram atrás de um arbusto, fazendo a poda. Ao ver Denise com um rapaz estranho, o jardineiro deixou a tesoura, tirou o chapéu da cabeça, enxugou o suor que escorria pela testa, limpou a mão nas calças e estendeu-a para cumprimentá-lo. Prazer em conhecê-lo. É novo aqui na escola? Indagou. Seu Benê, José Antônio vai ajudá-lo, a partir de agora, com o serviço do jardim. Ah! E mesmo. Muito bom,
José Antônio. Estou mesmo precisando de um auxiliar. Gosta de plantas? Gosto muito, sim senhor. Ajuda minha mãe a cuidar do jardim em nossa casa. Também temos um pé de murta, como este aqui. Quando floresce, seu perfume toma conta de tudo. Ah! E verdade. Até por isso tem gente que não gosta dessa árvore. Acho o odor muito forte, porém ela fica linda quando florida. Veja esta outra espécie aqui. Você a conhece? Não? Imanacá. Também fica linda quando floresce, é muito perfumada. José Antônio ia responder, porém Denise interrompeu a conversa dizendo: já vi que se entendem muito bem. Vou deixá-los com suas plantas. Tenho serviço à minha espera. Seu Benê, na hora do almoço leve seu ajudante para almoçar, porque ele ainda nada conhece os hábitos e os horários da escola. Até mais tarde. Retornando para a diretoria, foi dar contas da sua tarefa à diretora. Valéria, ponto para nós. Eles estão adorando o local onde vão trabalhar. Isso mesmo. Quando pensei em colocá-los em locais de que eles pudessem gostar, já imaginava que se mostrariam bem melhor. Afinal, a dificuldade desses rapazes é que nunca lhes deram a oportunidade de exercer alguma tarefa que pudesse lhes agradar e dar satisfação. Concordo com você, Denise. Acertamos na mosca. Também penso que agimos bem. Ao ouvir cada um falando da sua vida, enchi-me de compaixão por eles, Valéria. Todos são garotos que nunca tiveram chance na vida. E tem mais. Maurício conversou com os três e, de longe, fiquei observando. Não sei sobre o que falaram, mas, pelas expressões dos rapazes, eles estavam muito interessados. Vou almoçar com Maurício e ficarei sabendo sobre o que conversaram. Mas tem um assunto de que ainda não falamos, Denise. A questão da dependência química. É verdade, Valéria. Quando se tocou nesse assunto na delegacia, fiquei um tanto preocupada em deixá-los junto com os demais alunos. Eu também, Denise. Todavia, creio que primeiro precisamos levantar o moral desses rapazes, para depois trabalharmos esse outro lado da questão. Teremos um grande auxiliar em Maurício, que conhece bem essa questão dos tóxicos. Terminada a conversa, Denise saiu da sala alegando muito serviço, e Valéria prosseguiu no relatório que estava fazendo. A manhã passou rapidamente. Terminando o turno matinal, Valéria ligou para o namorado. Querido, tudo bem? Será que dá para almoçarmos juntos hoje? Claro. Vamos nos encontrar no italiano. Estou terminando uma consulta e ganharemos tempo. Tudo bem, querida. Ela concordou, desligou o fone, pegou a bolsa e saiu. No jardim, com satisfação, viu seu Benê e José Antônio a conversar entretidos com as plantas. Parou e sorriu. Seu Benê, vocês não foram almoçar ainda? Seu ajudante deve estar com fome. Não se preocupe, Dona Valéria. Trouxe um lanche e comemos juntos. Ah, que bom. Mas aproveitem agora que não tem movimento para irem almoçar. Acho que José Antônio está faminto. Até mais tarde. Capítulo 20. Surpresa. Chegando ao restaurante, Valéria estacionou o carro e entrou. Maurício aguardava. Levantou-se ao vê-la caminhar sorridente até a mesa onde costumavam ficar, abraçando-a e dando-lhe um beijo ligeiro. Sentados, eles começaram a conversar, e ele perguntou interessado. Como estão as coisas na escola, querida? Ótimas. Melhores do que eu esperava. Pensei que teria problemas com os rapazes, mas eles estão adorando o serviço que lhes demos. Segurando as mãos dela sobre a mesa, ele fitou-a com carinho. Querida, você agiu de maneira sábia permitindo-lhes a escolha do que queriam fazer. Eu tinha certeza de que iria funcionar às mil maravilhas. Valéria sorriu de leve, ainda um tanto cética, e considerou. Creio que é cedo para julgar, Maurício.
Vamos ver com o transcorrer dos dias como eles se comportam. Mas concordo com você. Também acho que fizemos o melhor. Se dessemos a eles serviços desinteressantes, que não lhes agradassem, estaríamos fadados ao fracasso. Talvez eles cumprissem seus deveres, por obrigação, mas jamais apreciariam o colégio, porque executar aquilo de que a gente gosta é bem diferente. E esperar para ver. Vamos dar tempo ao tempo. O médico balançou a cabeça concordando, mas ajuntou. Você não sabe, andei colocando ideias na cabecinha deles e agora tenho de esperar vê-las frutificar. Valéria arregalou os olhos, lembrando-se de tê-lo visto conversando com os rapazes, sem que mais alguém escutasse. É verdade. Quase me esquecia desse fato. Conte-me, o que você conversou com eles, querido? Como assim? Que tipo de ideias colocou na cabecinha deles? Procurei encaminhar o assunto para o lado que desejava abordar, dizendo que às vezes eu tenho pensamentos estranhos. E os rapazes falaram que isso também acontece com eles. Inclusive, José Antônio lembrou que, sem nunca ter passado pela rua do colégio, sem conhecer ninguém dali, teve vontade de quebrar tudo naquela madrugada, como se alguém desejasse que fizessem isso. Interessante. E depois? Pasme, meu bem. Os outros dois confessaram que tiveram a mesma ideia. Então, os três obedeceram ao mesmo impulso. Meu Deus! E o que você lhes disse? Expliquei que realmente pode acontecer de termos pensamentos estranhos, e que estes são induzidos por outras mentes. Também expliquei que ninguém morre e que todos continuam vivendo, que os que partiram podem nos influenciar mesmo sem percebermos. Foi legal. Coloquei-me à disposição deles, se tivessem vontade de conversar sobre o assunto. Então, joguei as sementes e vou esperar para vê-las brotarem. Nesse instante o garçom chegou com os pedidos, e eles interromperam a conversa. Fizeram a refeição falando de outras coisas e logo saíram, pois ambos tinham muito serviço. Despediram-se no estacionamento com um beijo, e cada um tomou seu rumo. Chegando ao colégio, Valéria foi até a lanchonete, que na hora do almoço funcionava como restaurante para os alunos, professores e funcionários que residiam longe do local de trabalho ou que preferissem economizar tempo e transporte, já que teriam atividades no período da tarde. Ela passou os olhos lentamente pelo ambiente e deparou com os três rapazes, que estavam almoçando. A expressão satisfeita deles deixou-a mais tranquila. Andou pelas mesas, conversando com um e com outro, até que se aproximou deles e perguntou: O almoço está bom, rapazes? Eles levantaram a cabeça, sorridentes. A comida daqui é ótima, Dona Valéria. Eu comeria aqui todos os dias da minha vida, se pudesse, disse José Antônio. Eu não sairia mais daqui, Dona Valéria. Pode acreditar. Sabe que ajudei Dorinha a fazer o almoço? Comentou Davi, com os cachinhos dourados caindo sobre a testa. Paulo, o mais sério dos três, considerou com expressão que desejava que fosse desdenhosa, mas que pelo brilho dos olhos mostrava sua satisfação. Claro. A gente nunca tinha hora certa para comer, tinha de procurar comida até no lixo. Temos de achar boa mesmo essa comida e aproveitar enquanto temos. Tudo isso vai acabar um dia, vocês sabem. Os outros dois abaixaram a cabeça, com cara de quem lamenta ter de sair dali. Valéria sentiu um aperto no peito ao imaginar o grau de dificuldades que eles tinham e respondeu compassiva. Isso vai depender de vocês. Se quiserem continuar aqui, poderão ficar. Vamos ver um jeito de fazer isso, está bem? Agora comam antes que esfrie. Ela afastou-se com os olhos úmidos de emoção. No fundo, sabia que os três rapazes eram apenas garotos que nunca tinham tido cuidados reais de uma família e precisavam de quem os direcionasse para uma existência de responsabilidade, carinho e amor. Esse era o primeiro dia deles, mas, no fundo, Valéria já resolvera que os manteria no colégio,
nem que fosse como alunos bolsistas. Achou estranho que, para os policiais, os três pertenciam à classe média. Como? Só se fosse classe média baixa, e os policiais englobaram todos no mesmo pacote. No final da semana, estava programada a festa da primavera, visto estarem no mês de setembro. Então todos, alunos, pais de alunos e funcionários, tiveram de trabalhar bastante para deixar o pátio e a quadra de esportes em ordem. O esforço foi grande, mas, ao ver tudo pronto, aguardando a chegada do público, os organizadores sentiam-se satisfeitos e orgulhosos. Valéria chegou e viu Paulo olhando tudo com interesse e admiração. Os enfeites de flores, as luzes agora acesas, que davam um colorido especial ao local, a quadra de esportes. Aproximou-se dele e, colocando a mão em seu ombro, disse: "Dá trabalho, mas como é bom ver tudo arrumado, não é, Paulo?" O rapaz, que se virara ao sentir o braço em seu ombro, olhou-a com expressão emocionada. "Diretora, é inacreditável a mudança. Parece um sonho. Não dá para acreditar. Está tudo lindo. Mas vocês merecem. Tudo isso é o resultado do esforço de todos vocês. Parabéns, Paulo. Sei que trabalhou duro, e isso não estava previsto no nosso acordo", ela completou com um sorriso. "Trabalhei com gosto, diretora. Nunca senti tanto orgulho de ter feito alguma coisa assim", confessou o rapaz, que se virou novamente para ele e sorriu. Mudando de assunto ao ver a emoção dele, Valéria perguntou: "E o som? Está tudo em ordem? Nada pode falhar?" "Sim, eu chequei pessoalmente. Tenho algum conhecimento desses aparelhos e está tudo perfeito. Agora, é só esperar o pessoal." Não demorou muito, o público começou a chegar. As famílias dos alunos, convidados, vizinhos do colégio que adoravam esse tipo de festa e não perdiam a oportunidade de participar. As barraquinhas de doces, salgados, pipocas, amendoins, tudo funcionando. Os responsáveis por elas estavam em seus postos, além dos espaços para as brincadeiras, como pescaria, tomba-lata, tiro-alvo e outras. Quando os três amigos se encontraram na festa, foi uma alegria. Valéria pediu que convidassem suas famílias, e elas compareceram, trazidas por Davi, José Antônio e Paulo. Ao ver o pessoal de José Antônio chegando, Valéria aproximou-se para cumprimentá-los, dando-lhes as boas-vindas. "Que bom que vieram. Obrigada por participarem da nossa festa. Fiquem à vontade. Comam, brinquem e divirtam-se." José Antônio agradeceu, apresentando a diretora do colégio para a mãe, o pai e os irmãos. "Mãe, pai, esta é a nossa diretora, Dona Valéria. Diretora, eu quero apresentar-lhe minha mãe, meu pai e meus irmãos." Valéria cumprimentou-os muito contente, colocando-se à disposição deles para o que precisassem, e acrescentou: "Todos aqui gostam muito do José Antônio, que está se saindo um excelente auxiliar de jardineiro. E olha que ele leva jeito para esse serviço. Aliás, quando a gente gosta do que faz, nada dá errado." Conversaram mais um pouco, depois Valéria viu Davi, que chegava com os seus. Pediu licença à família de José Antônio e foi receber Davi. "Estou muito grata por terem vindo. Sintam-se à vontade, pois a casa é de vocês também." Nesse instante, o padrasto de Davi, homem grande e forte, deu uma risada e disse: "Pode ter certeza de que vou aproveitar bastante a festa, dona diretora. Onde fica a barraca da bebida? Estou com a garganta seca. Vou pegar uma cerveja." Ouvindo isso, Davi, de pele muito clara, avermelhou de vergonha, mas Valéria, sem perder a gentileza, explicou: "Lamento, mas aqui só temos sucos e refrigerantes. Mas, se o senhor está com sede, a barraca de bebidas fica do lado esquerdo da quadra. Fiquem à vontade. Com licença, preciso ver se tudo está em ordem."
deixou-os para atender outra família que chegava. A do Paulo, que, sorridente, tinha aguardado no portão de entrada. Valéria estendeu a mão e cumprimentou os pais dele e seus irmãos, dando-lhes as boas-vindas e desejando-lhes um bom divertimento. Que festa mais linda, Dona Valéria! Exclamou a mãe de Paulo. E verdade. Fico contente que tenha gostado. Sabem que Paulo trabalhou muito para que tudo saísse perfeito nesta noite. Inclusive, foi ele que colocou a iluminação na quadra. Vejam como ficou linda. Os pais sorriram de olhos arregalados, mostrando o orgulho que sentiam do filho. Sim, realmente estava tudo uma beleza, concordaram. Deixando-os à vontade, Valéria pediu licença para ver se estava tudo em ordem. Encontrando Denise, ambas trocaram um olhar, aliviadas por ver que tudo estava caminhando a contento. Sabe que encontrei Davi mostrando a lanchonete para a família? Todo orgulhoso, ele contava que já sabia fazer de tudo, desde suco de laranja até comida. Valéria, não pude deixar de me emocionar ao ver a expressão de respeito dos familiares endereçado ao nosso querido Davi. De repente, Valéria viu Maurício entrando pelo grande portão. Com expressão carinhosa, sorriu e encaminhou-se para recebê-lo, embora tivesse um comitê de recepção, que constava de garotas e rapazes com flores artificiais nas mãos, rosas de várias tonalidades, entregando uma flor a cada convidado como gesto de boas-vindas, para serem colocadas na roupa, como um broche. Ao vê-la, Maurício mostrou-lhe a rosa amarela que recebera e estendeu-a para a namorada. É sua, querida. Parabéns. Vocês trabalharam bastante, mas valeu a pena, disse abraçando-a com amor. Sim, meu amor. Porém, esta flor é sua. Deixe-me colocá-la aqui na lapela do seu paletó. Maurício agradeceu, e de mãos dadas caminharam para junto dos convidados, que se divertiam sentados nas mesinhas, comendo em pé para ver tudo ou levando as crianças para brincarem nas barraquinhas. Cansada, Valéria convidou Maurício para se sentarem a uma mesa. E os seus novos auxiliares? Você não vai acreditar, querido. Eles trabalharam muito e com prazer. Divertiram-se o tempo todo. Especialmente Paulo, que mostrou habilidades especiais para lidar com o aparelhamento eletrônico. A colaboração dele foi uma mão na roda, como costumamos dizer. Está mesmo tudo perfeito. Parabéns, meu amor. Você conseguiu que eles, de garotos problemas, se transformassem em auxiliares devotados, Maurício comentou com expressão de respeito pelo trabalho dela. Nesse momento, alguém veio chamar Valéria por algum motivo, e Maurício ficou sozinho na mesa, tomando um guaraná e observando o movimento, que aumentava sempre. De repente, ele viu que alguém chegou e sentou-se ao seu lado. Olhou e sorriu. Era José Antônio. Como vai, doutor Maurício? Vou bem, José Antônio. Mas sou um amigo e faço questão que tire o doutor do nome. Sou Maurício apenas. O ajudante de jardineiro sorriu satisfeito. Queria mesmo voltar a encontrá-lo, Maurício. Depois do que conversamos naquele dia, fiquei sem conseguir parar de pensar em tudo aquilo. Minha cabeça não esquecia o que nos disse. É verdade mesmo o que falou? Com certeza, Zé Antônio. Acha que eu iria enganar vocês? De jeito nenhum. Eu disse só a verdade. Se você tiver interesse em saber mais, estou à sua disposição, como já afirmei naquele dia. Mas de onde você tirou esses conhecimentos, Maurício? O Espiritismo é uma doutrina que está sentada em 3 áreas distintas: ciência, filosofia e religião. Esses 3 ângulos se completam, sendo que a religião baseia-se no Novo Testamento, isto é, nos ensinamentos que Jesus legou à humanidade. A filosofia analisa, indica caminhos, a ciência estuda e prova. E a religião nos eleva para Deus, nosso Pai e Criador. À medida que Maurício falava, José Antônio ia arregalando os olhos,
surpreso e fascinado por tudo o que ouvia. Não demorou muito, aproximaram-se Paulo e, depois, Davi ficaram ouvindo também, muito interessados. Como Valéria chegasse para buscar o namorado para ver alguma coisa, Maurício ofereceu-se. Olhem, aqui é difícil falar sobre assuntos sérios. Não é a hora nem o local, mas vou passar-lhes um endereço onde se reúnem jovens da idade de vocês e que se interessam por esses estudos. Aceitam? Eles não vão nos zoar como sempre fazem. Não. São jovens muito sérios e simpáticos. Vocês vão gostar deles. Está bem. Então, passe-nos o endereço e horário em que eles fazem esses estudos. Maurício tirou um cartão do bolso da camisa e escreveu o endereço, depois deu a anotação a Paulo, que repassaria aos outros dois. Deixando-os a conversar, Valéria e Maurício foram até a quadra, onde fora levantado o palco. Alguns grupos iriam se apresentar com músicas, e eles ficaram por ali ouvindo, embora o som bastante alto pudesse ser apreciado de qualquer lugar. De repente, um dos garotos de uma pequena banda convidada olhou e viu Paulo. Murmurou algo aos demais e depois o chamou para tocar com eles. No início, um tanto constrangido pela surpresa, Paulo subiu ao palco e começou a tocar e cantar com a banda. De repente, o vocalista do grupo pediu-lhe que cantasse uma determinada música da autoria dele, Paulo. A princípio um tanto tímido por ser pego de surpresa, depois Paulo acabou aceitando uma guitarra e, experimentando-a, posicionou-se junto ao microfone e começou a cantar, acompanhado pela banda, que conhecia bem a música. Sua voz soava limpa e clara, com tonalidade especial, que encantou o público. O barulho cessou, e só se ouvia aquela bela voz cantando. Quando ele terminou, o público ficou parado por instantes, até explodir em palmas, assobiando e gritando, entusiasmado. Ele desceu do palco, tímido, misturando-se com o povo. Valéria e Denise, que estavam lado a lado, trocaram um olhar entre o surpreso e encantado. Incrível, sussurrou Denise para Valéria. Muito mais do que isso, Denise. Creio que teremos muito que fazer. Paulo deve ter tido uma razão forte para afastar-se da banda, porque, pelo jeito, eles têm grande afinidade. Vamos pesquisar na internet. Ali a gente descobre tudo, murmurou Denise, pensativa. Aos poucos, todos foram embora satisfeitos, porém elas não conseguiam esquecer o acontecido. O resto do público ficou maravilhado com a música, mas foi só, com exceção de Maurício, Valéria e Denise, que não conseguiam deixar de pensar no que acontecera. Capítulo 21. Depois da festa. A festa durou até às 24 horas, com bastante movimento, e o público numeroso se divertiu e comeu os quitutes, em parte confeccionados pelas funcionárias da escola. Outra parte era a colaboração das famílias dos alunos e dos demais participantes do bairro, acostumados a esse tipo de evento. Conquanto o sucesso da festa, não poderia exceder o horário, visto que o bairro era residencial. Os vizinhos não se incomodavam, porque também se faziam presentes e sabiam que o colégio respeitava o horário do término. Mas todos deixaram o local com o desejo de prosseguir comendo, bebendo e cantando com as bandas que se apresentavam, em rodízio. Valéria escolhia sempre as mesmas bandas, porque sabia que eram muito apreciadas. Como Valéria estivesse exausta, Denise recomendou que ela fosse embora, pois tinha bastante gente para ajudar. Assim, Valéria e Maurício saíram antes, comentando a excelência da festa. Maurício, que também tivera várias cirurgias naquele dia, estava exausto. Não obstante, fez questão de subir com Valéria, deixando-a no apartamento. Por sua vez, ela resolveu fazer um pouco de café, para que ele pudesse voltar à sua casa sem tanta sonolência. Enquanto ele esperava o café que Valéria foi fazer, sentou-se no sofá da sala e, quando ela entrou comentando alguma coisa, tendo nas mãos a bandeja de café com as xícaras, encontrou-o dormindo.
Tentou acordá-lo, mas não conseguiu. Então, com delicadeza, tirou-lhe os sapatos e as meias, acomodou-o melhor e colocou um travesseiro sobre sua cabeça. Depois, estendeu uma manta por cima e, beijando-o de leve na testa, apagou a luz e foi para o seu quarto. Na manhã seguinte, como não tinham atividade, por ser domingo, eles dormiram um pouco mais. Acostumada a se levantar cedo, Valéria tomou banho, saiu e comprou pão fresco na padaria que havia na quadra seguinte, depois arrumou a mesa, fez o café e esquentou um pouco de leite. Só depois dessas providências foi tentar acordar Maurício, que dormia sono solto. Com delicadeza, ajeitou a manta que escorregara para o chão e fechou as cortinas para que o sol da manhã não batesse em seu rosto. Depois, acomodou-se numa poltrona e, pegando o livro que já começara a ler, que deixara na mesinha ao lado, abriu e mergulhou na leitura. De repente, ouviu dizer: "Nossa! Que horas são? 10 horas? Valéria, dormi aqui. Bom dia, querido. Dormiu bem?" Ele sorriu passando a mão pelo rosto. "Pelo jeito, dormi muito bem. Por que não me acordou? Que mancada." Valéria deu uma risada bem-humorada. "Não vi você dormir, querido. Fui fazer um cafezinho para nós e, quando voltei para a sala, você estava mergulhado em sono profundo. Certamente não iria acordá-lo, você estava bem cansado." "É verdade. Trabalhei muito ontem, e, entre as cirurgias, uma foi bastante complicada, o que me desgastou mais", considerou ele sentando-se no sofá. Valéria ergueu-se e, chegando perto dele, deu-lhe um rápido beijo e puxou do sofá. "Agora que está descansado, vá lavar o rosto e venha para a cozinha tomar o café. A mesa está pronta há horas. Se quiser tomar banho, coloquei uma toalha limpa." Maurício levantou-se, enquanto Valéria foi para a cozinha esquentar de novo o leite, que esfriara. Alguns minutos depois, Maurício entrou na cozinha e acomodou-se à mesa. Conversaram bastante sobre a festa, inclusive sobre a bela surpresa que Paulo lhes reservara. Realmente foi uma surpresa e tanto, Valéria. E o danado tem uma voz linda e de tonalidade diferente. Excelente. Valéria, que levava a xícara aos lábios, parou a meio caminho e murmurou: "O mais importante, Maurício, é que a gente sente que ele está bem. Aquele rapaz contestador, arrogante, que vive aprontando coisas erradas para agredir a sociedade divertindo-se com esse comportamento, parece que não existe mais. Pelo menos, está adormecido num canto da sua realidade espiritual. Não acha?" Passando geleia numa torrada, Maurício balançou a cabeça concordando. "Sem dúvida, querida. Durante esses últimos dias pude verificar que não apenas ele, mas os outros também estão diferentes daqueles adolescentes revoltados capazes de cometer atos de vandalismo. Outro dia cheguei ao colégio e, como você estivesse ocupada, fui para o pátio, era horário de intervalo, e os alunos estavam todos lá. Cheguei até a cantina e vi Davi servindo uma mesa todo sorridente. Os alunos pediam coisas diferentes, e ele os atendia bem-humorado. E o importante é que o sorriso dele não era de irritação, ou de pouco caso, mas de alegria por estar executando aquele trabalho. Foi o que senti. Confesso que fiquei emocionado, Valéria." Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ela concordou com um sorriso. "Entendo o que você quer dizer, Maurício. E exatamente assim que me sinto em relação a qualquer um deles." Outro dia entrei na biblioteca e encontrei Paulo mergulhado na leitura de um livro. Ele nem notou que eu estava ali, observando-o. Pigarrei discretamente, e ele ergueu a cabeça, assustado. Desculpou-se dizendo que não tinha me visto chegar, erguendo-se todo afobado. Tranquilizei-o afirmando que não se preocupasse por estar lendo, se não havia alunos exigindo sua atenção ou serviços a fazer, ele tinha liberdade para ler. Conversei um pouco com ele,
Interessei-me sobre a obra que estava lendo, e, pasme, ele tinha nas mãos uma obra de Leon Tolstói, mais precisamente, Guerra e Paz. Admirada, felicitei-o pela escolha da obra, e ele me disse que estava adorando a leitura. Creio que todos os três têm muito a dar. Necessário aproveitarmos a oportunidade que o Senhor nos concedeu de os termos por perto. Esses garotos são três joias que precisam ser lapidadas e que Jesus colocou em nosso caminho para que possamos ajudá-los, querida. Penso exatamente a mesma coisa, Maurício. Conversando com eles, falaram sobre a família, e, na verdade, todas precisam de ajuda, de socorro. Especialmente com relação às drogas. Maurício segurou a mão dela, depositou um delicado beijo. É por isso que eu amo você, vai. Pensamos da mesma maneira e podemos fazer muito juntos. Aceita ser minha parceira? Onde? Na vida. Está me pedindo em casamento, Maurício. Estou. O que acha? Valéria pensou um pouco e, olhando para ele, murmurou. Não é muito cedo para isso. Mal nos conhecemos. Como assim? Você acha que não me conhece? Pois eu conheço você desde o dia em que apareceu no meu consultório com aquela sua amiga. Como era mesmo o nome dela? Ah,